Você já viveu o chamado day after, ou o dia depois? A psicologia fala que existem 5 fases para o luto. A primeira fase é a fase da negação, do choque. É quando você recebe a primeira vez a notícia de que a pessoa que você ama morreu. E nessa fase é muito comum você começar a racionalizar a situação, minimizar o impacto do que isso vai acontecer e começar a pensar como você vai conseguir superar isso, enfim, ao mesmo tempo que parece que não é verdade o que está acontecendo. A segunda fase é a fase da raiva, onde você começa a culpar todo mundo, talvez culpar a Deus ou culpar as pessoas ao seu redor, ah, porque aquela pessoa morreu, porque aquilo aconteceu. E a terceira fase é a fase da negociação. A negociação é um tipo de negação também, né? E você começa a pensar o que você poderia ter feito para evitar que aquilo tivesse acontecido. Se você não tivesse deixado aquela pessoa sair de casa, ou se você tivesse forçado aquela pessoa a ir ao médico antes, se você tivesse prestado atenção nos sinais, se você tivesse feito alguma coisa ou deixado de fazer outra coisa, então talvez as coisas seriam diferentes. A quarta fase é a fase da depressão, né? A depressão, ela é quando você realmente se começa a expressar fisicamente os seus sentimentos, né? Você ah, não consegue comer, você sente muita tristeza, você se dá conta que de fato aquilo teve um fim e que não vai voltar atrás. E essa é uma fase do luto. E depois você tem a fase da aceitação, onde você começa a lembrar daquela pessoa, das coisas boas daquela relação, da vida que vocês tiveram juntos, começa a aceitar o que de fato aconteceu, ser grato pela partida daquela pessoa da sua vida e consegue seguir em frente nesses dias de crise de coronavírus. Muitas pessoas têm tido entes queridos morrendo e a morte dessas pessoas, elas acabam não sendo, você não consegue fazer o funeral, ter o velório, receber o abraço das pessoas que você precisa, o acompanhamento que você precisa naquele momento, e o que pode te dar força para encerrar um capítulo da sua história e seguir à frente com a sua história. E isso tudo tem muito a ver também com a nossa incapacidade de lidar com o fim, com a morte, porque a morte ela não faz parte da nossa natureza. Nós não nascemos para conviver com a morte, nós nascemos para a vida. A morte ela é algo antinatural. Não importa se morre alguém de 110 anos, ou se morre alguém que acabou de nascer. Você não olha para uma mãe que perdeu o filho de 3 meses, de 4 meses, e diz, puxa, ainda bem que foi rapidinho, não deu nem tempo para se acostumar com essa criança. Você também não olha para uma pessoa que perdeu o seu bisavô, o seu avô de 100 anos, de 105 anos, de 90 anos, eles dizem, puxa, ainda bem que ele viveu bastante, então já estava na hora mesmo. Nós não aceitamos nenhuma dessas mortes, porque a morte não é natural para nós, o fim das coisas não é natural para nós. A Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. E o que as pandemias e as doenças e crises e momentos de guerra e desastres naturais nos colocam de frente, cara a cara, com a realidade da morte. Nós não temos o controle sobre ela. Você pode morrer.
Você pode morrer porque houve um desastre natural e você não tem o controle. Você pode morrer porque houve um ataque terrorista e você não teve o controle, você não conseguiu se preparar para aquilo. Você pode morrer porque houve um acidente e você não pôde prevenir aquele acidente. Você pode morrer simplesmente por um inimigo invisível. E nós queremos achar culpados. Talvez o culpado seja a China, talvez os culpados sejam a gente cria uma teoria da conspiração para achar quem é o culpado por isso. E pode ser que sejam mesmo há mortes que tem endereço e tem nome de alguém que foi culpado. A questão é que só achar o culpado não nos ajuda a reverter a situação. Não ajuda a mudar a situação. E esse sentimento de incapacidade de querer a pessoa de volta, ou querer ter uma sensação de controle de volta, é algo que nos incomoda. O sábado é um dia que nós temos muita dificuldade de aplicar o princípio do sábado em nossas vidas, porque nós queremos estar no controle de tudo. E quando Deus fala, olha, você vai tirar um dia que você não vai produzir, você não vai fazer, você vai apenas ser, isso nos incomoda, porque nós queremos estar no controle. Interessante que o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela, inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Esse texto, ele nos relembra da nossa dependência de Deus e do seu controle sobre a história, e que nós não temos o controle, nós não podemos fazer nada. Quando nós voltamos para a narrativa da Páscoa, da história da Páscoa, é interessante porque a Páscoa judaica lembra o povo de Israel que não foi pela força deles que eles saíram do Egito, mas foi pela ação de Deus, pela intervenção de Deus. Não havia nada que eles pudessem fazer naquele caso, a não ser obedecer a Deus. Mas quando nós olhamos para a Páscoa cristã, Jesus Cristo que veio para restaurar a história, para reconstruir a história, Jesus Cristo que veio para trazer a redenção de Israel e de toda a humanidade. E quando ele está numa situação onde os soldados vêm para prendê-lo, Pedro, toma a sua espada e corta a orelha do soldado, e Jesus Cristo para Pedro e diz, olha, aqueles que ferem com espada serão feridos. Então ele toma a orelha daquele soldado e coloca de volta. Ele diz, eu estava todos os dias no templo e vocês não me puderam me prender, porque não são vocês que tomam minha vida, sou eu que a dou. Não há nada que vocês podem fazer, vocês não estão no controle da situação, eu estou. E Jesus Cristo se entrega. Mas o fato é que quando Jesus Cristo está sendo julgado, Pedro olha aquela situação, ele tem que ter algum controle da situação, há uma negação, e nesse caso ele nega Jesus. Olha, Pedro tinha falado várias vezes para Jesus, pare com esse negócio de cruz, para com o negócio de ficar se expondo, você não precisa disso, vamos organizar as coisas aqui, se a gente juntar tudo direitinho, a gente consegue reverter essa situação. Mas Jesus Cristo veio para ir para a cruz. E quando Pedro é mais enfático, dizendo, você não tem piedade de você mesmo, Jesus Cristo olha e diz, para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas do Espírito. Então Jesus Cristo é conduzido para sua crucificação, como nós refletimos ontem, e no ato final da cruz, a expressão tetelestai, a obra está completa, e ele morre. E a morte é acompanhada do sábado. O sábado para os judeus era o dia do descanso, era o dia para você sair do controle das coisas e lembrar que é Deus que está no controle. E aquele para os discípulos foi o dia do luto, o dia de negação, o dia de olhar para aquela situação e ficar pensando o que a gente podia ter feito diferente. Se você não tivesse negado Jesus, a culpa é sua, ou a culpa é dos fariseus, ou a culpa é dos romanos, ou a culpa é do Judas, ou a culpa é do Pedro. Não, a culpa é do João, porque você não tirou aquela ideia da cabeça dele, João. Ele ia te ouvir, mas você nunca falou nada, eu que tinha que ficar dizendo para ele parar com esse negócio. Agora Jesus está morto, frio, sem movimento.
A vida de Jesus foi marcada por palavras poderosas e obras poderosas, e agora não saía da sua boca palavras e a sua mão não podia produzir obras. Jesus está morto. E há duas maneiras de você celebrar ou de você viver o sábado. A primeira maneira é pelo paradigma da lei ou pelo paradigma da morte. Quando nós vivemos com culpa, com ansiedade, talvez você nesses dias de quarentena esteja trabalhando o dobro ou até o triplo do que você trabalhava em dias normais. Você começa de manhã e perde o sono, está ansioso e a sua mente está a mil e você começa a fazer os seus trabalhos, talvez você esteja fazendo home office e você trabalha de manhã, de tarde e de noite, você estica até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã e você come descontroladamente, você não consegue se sentar à mesa e desfrutar o alimento e você trabalha dioturnamente, no sábado, no domingo, porque talvez é uma maneira de você estar no controle, de você não pensar. E quando a gente para e nós olhamos no redor e só sobra o que nós somos, porque não há nada que nós estamos fazendo, e nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas, nós ficamos expostos, nós ficamos despidos às nossas famílias, aqueles que estão junto com você dentro de casa, e nós ficamos tentando racionalizar através dos textos de WhatsApp, os textões de Facebook, talvez tentando procurar sentido através das notícias infinitas no seu canal de notícias. E você nunca está num estado de descanso. Você nunca está no estado de um lado tentando controlar a vida com medo da morte, do outro lado tentando produzir incessantemente, porque você não consegue parar e descansar. Mas existe um outro paradigma do sábado, do descanso, que é o descanso que vem depois da frase tetelestai, está consumado, onde você tira um tempo, um momento dos seus dias e um dia da sua semana para descansar não porque você vê o descanso como uma obra para ser feita, para ser aceita por Deus, mas porque você entende que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, é inútil você trabalhar incessantemente, porque a obra que dá sentido à sua vida, a obra que justifica a sua existência diante do universo, a obra que dá propósito para você, é a obra que foi feita na cruz por Jesus Cristo. Você não nega mais a morte de Jesus Cristo. Você não lida mais com isso com raiva. Você não tenta racionalizar ou negociar. Você se alegra. Você é grato. Você descansa, você tem paz. Você olha para o mundo. Você olha para um mundo em crise, em ansiedade, em constante brigas na dicotomia de economia e saúde, de direita e de esquerda, de liberais e de conservadores. E no meio de todo esse caos, você olha e você enxerga a cruz. E você diz, Jesus está reconstruindo todas as coisas, então eu posso descansar, eu posso ser, eu posso confiar, eu posso agradecer, eu posso trabalhar sim muito, mas eu também posso descansar, eu posso viver a vida em comunidade dentro de casa e eu posso me doar a me conectar com os que estão longe, porque Jesus Cristo fez a obra que precisava ser feita, porque Jesus Cristo cumpriu tudo o que ele precisava fazer, porque Jesus Cristo está no controle. Sim, o dia de sábado é um dia de silêncio, é um dia de reclusão, é um dia de escutar e de esperar. Mas nós nos silenciamos, deixando ecoar em nossos ouvidos os clamores, os brados da cruz, e descansando sabendo que o domingo já chegou, vai chegar. O domingo vai chegar, o domingo está chegando, e no domingo a história é outra. No domingo tudo muda. Então descanse hoje, lembrando que o domingo vem aí.
Tenha um bom dia, Deus te abençoe.